Queridos e queridas, boa noite então, feliz Dia do Estudante a todos, né? Nossa matéria, vamos retomar, temos estudado uma disciplina maravilhosa que é a responsabilidade civil, vocês vão ter muita utilidade prática, vocês utilizarão demais em qualquer âmbito, no âmbito público, né? Porque nós temos a responsabilidade civil da administração pública, que nós estudaremos com mais vagar, mais para frente. Toda a nossa matéria, não sei se vocês têm percebido, eu coloquei lá, ela tem jurisprudência, moderna, atualizada, então a gente precisa seguir a jurisprudência, porque ela vai ditando as regras com relação à responsabilidade civil, e afora o Código, né, e a Constituição Federal. Então, assim, é uma matéria, uma disciplina que ela tem que ser estudada em consonância com a CF de 88, lá no artigo 5º, inciso 10, nós temos consagrado ali o dano moral, tá? Que é o dano imaterial, o dano psíquico, que onde há a violação à honra, à imagem, à integridade das pessoas. Artigos 11 a 23, no Código Civil, nós temos a tutela dos direitos da personalidade. Então, ali, também nós temos um rol de direitos que, se forem violados, ensejam a reparação por dano moral. E o dano, nós temos também a responsabilidade, né, contratual, quando há violação de um contrato. Nós temos a responsabilidade civil objetiva, como nós vimos na aula passada, aquela que independe da comprovação de culpa ou dolo do agente, né, que eu disse para vocês que ela vem ganhando força no nosso ordenamento jurídico, porém ela ainda não é prevalente, tá? A responsabilidade que predomina é a subjetiva. E nós estudamos na aula passada os elementos que caracterizam essa responsabilização subjetiva, ou seja, fundada no ato ilícito. Nós estudamos na aula passada essa violação de um dever geral de cautela, né? A responsabilidade fundada no ato ilícito, que tem amparo no artigo 186 do Código Civil, né? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, o cerne da responsabilidade subjetiva, que é fundada na culpa ou dolo, está no artigo 186. O artigo 186 do nosso Código Civil, ele consagra, portanto, queridos, a chamada cláusula do dever geral de cautela, ou dever geral de cuidado. Quando nós faltamos com esse dever nosso geral de cuidado ou de cautela, nós cometemos ato ilícito. Porém, eu venho falando para vocês, desde a nossa primeira aula, que aquele que responsabiliza-se, nem sempre, tá? Só quando ele comete ato ilícito, que ele é obrigado a reparar. Há algumas disposições legais que estão, por exemplo, lá no nosso artigo 932 do Código, que trazem hipóteses de responsabilização pelos direitos de outrem. Ou seja, a pessoa não cometeu o ato, mas ela, por lei, é obrigada a reparar o... Professora, Pois não. pode repetir o artigo novamente? O que fundamenta a teoria da responsabilidade civil, né? Esse dever de... 32. 932.
932, obrigada. Isso. Nós estávamos falando um pouquinho antes da Carol entrar. Carol, seja bem-vinda. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite. Feliz Dia do Estudante. Então, Obrigada. veja bem, a gente estava falando no dever geral de cautela, retomando a aula passada, né? Dever geral nosso de cuidado, que fundamenta a responsabilização prevalecente no Brasil, que é a responsabilização civil subjetiva. Então, onde que ela está prevista? Ali no artigo 186 e no 927 caput do Código Civil. Ela está fundada no ato ilícito. Quando nós cometemos ato ilícito? Quando cometemos negligência, imperícia e imprudência. Já vou falar disso. Porém, eu estava explicando para vocês que nem sempre é apenas aquele que comete o ato ilícito que é obrigado a reparar. Há algumas possibilidades de reparação do dano, mesmo que aquele agente não tenha cometido. O 932 do Código traz responsabilizações objetivas, tá? São hipóteses de responsabilização sem culpa ou dolo, em que se responsabiliza certas pessoas que estão ali no 932, mesmo que elas não tenham sido diretamente a causadora do dano, tá? Que hipóteses que nós temos ali? Por exemplo, os pais pelos filhos menores. Os filhos menores, como estão sob a guarda dos pais, qualquer ato ilícito que eles cometerem, a responsabilização é direta dos pais. As instituições de ensino, certo? Pelos educandos. Então, imaginem vocês a FAP, tá? Que tenha, vamos pensar, numa briga dentro da FAP, ou que um professor cause dano a algum aluno. Quem vai responder por isso a esse aluno? A FAP, diretamente. Por quê? Porque por causa da responsabilização geral e objetiva do 932 do Código, que a gente vai estudar uma a uma, fiquem tranquilos, tá? É importante só vocês saberem essa diferenciação, que é errado, por exemplo, nós dizermos que só se responde civilmente por um ato ilícito. Nem sempre, muitas vezes, aquele agente não é o causador do ilícito, mas ele responde por disposição da lei, por disposição legal, tá? O tutor e o curador por seus pupilos e curatelados, né? Então, aquelas pessoas que estão, por exemplo, com mal de Alzheimer, o familiar responde por ele, as pessoas que estão sob tutela, né? Vamos pensar numa pessoa que foi adotada, o empregador por seus empregados. Então, tudo que esses empregados causarem de dano a outrem, em nome da empresa, a empresa vai responder. Né? Falei para vocês das instituições de ensino, os hotéis, a rede hoteleira, todos aqueles que alberguem por dinheiro, os que houverem participado com o produto do crime, até a concorrente quantia. Todas essas disposições estão lá no 932. E hoje, queridos, a gente vai começar a ver uma teoria belíssima das excludentes de responsabilização. Mas como vocês sabem, eu gosto muito de retomar a aula passada para nos situarmos, para a memória ficar fresca e nós relembrarmos o conteúdo. Então, eu dava o exemplo para vocês, essa questão do menor, né? Eu dei o exemplo para vocês daquele crime que ocorreu lá em Cuiabá, né? Uma menina de 14 anos foi baleada, né? Supõe-se que tenha sido a colega, também de 14. E os pais estavam em casa. Então, quem vai responder civilmente, segundo o nosso código, 932, os pais respondem pelos filhos menores.
toda a responsabilização civil está ali. Criminalmente, vocês sabem que não pode, né? Um pai responder, vocês já estudaram isso, acho que em penal, né? Imagino que já tenham estudado, que, né, não se responde por outrem, é aquele que cometeu o crime que tem que responder. Mas, no caso, se for a menina, né, ou o namorado de 16 anos, como são menores, são inimputáveis, certo? E no âmbito civil, os pais respondem por eles. Os pais respondem por eles, certo? Então, recordamos a aula passada. E o que nós vimos também na aula passada? Os elementos da responsabilidade civil. Ou seja, nós precisamos ter uma conduta culposa, seja ela um ato omissivo ou comissivo. Nós precisamos ter dano, né? Falei para vocês que sem dano não há responsabilidade. Nós falamos da teoria, inclusive, do mero aborrecimento. Já tive brilhantes TCs dos alunos, né, de ex-alunos aí da FAP, escrevendo sobre isso, os limites tênues, né, entre a responsabilização e o mero aborrecimento. Por quê? Muitos transtornos nos são causados no cotidiano, mas ficam na esfera do mero aborrecimento. Não chegam a causar um prejuízo efetivo para a pessoa. São hipóteses do cotidiano que o julgador vai ter que ser bem criterioso para verificar se houve realmente um dano ou entra-se na esfera do mero aborrecimento dos acontecimentos diários. Eu me recordo de ter falado para vocês das filas de banco, né? Então, filas de banco, temos lei, tem que cumprir realmente o atendimento, lei estadual do Paraná prevê lá 15 minutos, 20 nos dias de pico. Se for descumprido, entra na esfera do mero aborrecimento. Ah, mas causou um dano, aquela espera ali no banco trouxe um dano efetivo. A pessoa atrasou no médico, tinha uma consulta muito importante, chegou atrasada no serviço, levou uma advertência. Aí, havendo a comprovação desse dano, indeniza-se a pessoa. Tá? Então, nós vamos ter, dentro aí da esfera do dano, a teoria do mero aborrecimento, que ela vem crescendo e tomando corpo no âmbito da responsabilização por dano moral no Brasil. Por quê, queridos? Porque nós temos uma banalização da responsabilização civil nos últimos tempos, né? Muitas queixas, muitas reclamações, tudo é dano moral, e vou processar. Então, surgiu essa teoria do mero aborrecimento. Espera lá, vamos ter cautela, vamos ter cuidado, houve efetivo dano aqui ou não? Então, o juiz vai observar em cada caso concreto se houve um dano para a pessoa ou entrou na esfera do mero aborrecimento, certo? Bom, eu quero relembrar também a vocês qual que é a diferença da imperícia, negligência e imprudência. Vamos retomar lá. Negligência. Vamos pegar um acidente de trânsito, tá? Um acidente de trânsito. O que seria uma conduta comissiva, imprudente? Dirigir em alta velocidade, né? Então, dirigiu em alta velocidade, ultrapassou o semáforo, conduta comissiva, né? É um fazer, ele está dirigindo assim de forma imprudente. Então, está cometendo um ato, é uma conduta comissiva. Agora, se ele, por exemplo, o carro, ele sabe que está com pouco freio, não troca esse freio e acaba, né, por desleixo, por omissão, ocasionando um acidente.
aí ele foi negligente, não imprudente, tá? Então, cuidado com essas diferenciações dos elementos da culpa. Nós vamos ter muitas vezes o ato omissivo, que é o negligente, ou o ato comissivo, que é a imprudência. Um é um ato de fazer, outro entra na esfera da omissão, ok? E a imperícia? A imperícia tem a ver com inaptidão para o ato, inabilitação, né? A pessoa não está habilitada para aquela prática, não tem os conhecimentos necessários e acaba praticando o ato. Por isso que a gente sempre dá o exemplo do médico, né? Um médico que fez aquela cirurgia sem estar preparado para tal, que foi imperito, né? Acaba cometendo um dano em função disso. E o terceiro elemento da responsabilização civil é o nexo causal. Então, entre a conduta comissiva ou omissiva, entre a negligência, imprudência ou imperícia, tem que haver um nexo, um liame entre a conduta e o dano, tá? Vou dar um exemplo para vocês na esfera trabalhista. Na esfera trabalhista, por exemplo, tem muitas pessoas que pedem indenização por dano à sua coluna, tá? Por carregar peso no trabalho, né? Ou porque aquele peso agravou o seu problema. O que os peritos analisam, os juízes do trabalho? Houve realmente esse nexo causal? Houve uma concausa com o trabalho? Ou aquele problema na coluna é degenerativo? Vocês sabem que hérnia de disco é um problema degenerativo, artrose na coluna é um problema da idade, certo? Ah, professora, mas ele consegue comprovar que houve uma concausa. O que nós chamamos de concausa? Muitas vezes não há um nexo causal direto, mas há ali, porque ele carregou peso, agravou o problema. Perceberam? Então há uma culpa da empresa, certo? Embora não diretamente, mas indiretamente por causa do peso agravou o problema. Se o perito constatar isso, vai se verificar então em que percentual que a empresa concorreu, de 0 a 100%. Foi ali 20%, né, que ela concorreu para o dano. 80% é da degeneração, é da idade, certo? Então, em toda e qualquer responsabilização, vai se verificar isso, esse liame, esse nexo causal entre o ato praticado ou omisso e o dano ocorrido à pessoa, certo? Hoje, queridos, então, retomando esse assunto, eu quero saber se ficou alguma dúvida. Eu até quero retomar aqui os problemas jurídicos que eu tenho colocado lá no portal, porque eu sei que muitos de vocês nem estão fazendo, porque vocês estão dispensados, mas nossa avaliação formativa oral está chegando e eu quero mostrar para vocês como mais ou menos que eu vou pedir, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, de acordo com 2 probleminhas que eu coloquei lá, vou retomar para vocês entenderem. Deixa eu só colocar aqui. Então, vejam. O Mauro Pedreiro, eu comentei com vocês, caminhava pelas ruas de Recife quando ele foi atingido por um aparelho de ar-condicionado, manejado de forma imprudente por Paulo. Então, o Paulo estava instalando um ar-condicionado e deixou esse ar-condicionado cair, certo? Olha lá, o comerciante e proprietário de um armarinho. Encaminhado a um hospital particular, o Mauro faleceu.
após estar internado por um dia. Sua família ficou profundamente abalada pela perda do parente. Deslocou-se até Recife e transportou o corpo para Salvador. O falecido deixou viúva e um filho menor impúbere. Sabe-se que o Mauro tinha 35 anos de idade. Era responsável pelo sustento da família e conseguia obter a renda média de R$ 800 como pedreiro. Também houve um gasto hospitalar que somou 3 mil e gastos com transporte do corpo, mais 2 mil. Então, veja, nós falamos na esfera dos danos na aula passada que existem os danos emergentes, que são os danos imediatos. O que foi dano imediato aí do Mauro Pedreiro? 3 mil com transporte, né? A família teve, e mais o funeral, mais 2 mil. Então, veja, R$ 5.000 são danos emergentes, já danos diretos comprovados. Porém, nós temos também os lucros cessantes. O que são lucros cessantes? Aquilo que a pessoa deixou de lucrar. Pela morte dele, veja bem, a família ficou sem aquela renda mensal. Ele ganhava R$ 800 com o pedreiro, então a família tem direito aos lucros cessantes. Aquilo que, em função do dano, deixou-se de lucrar, deixou-se de ter aquele rendimento, certo? Vamos pensar, de repente, um Uber, tá? Abarroado por outro veículo e acaba sofrendo, ficando aí com problema na perna, fica aí internado, tem que colocar pino, um exemplo, um acidente de trânsito. Então, aquilo que ele está deixando de lucrar naqueles dias, que seria o sustento da sua família, se chama lucro cessante. E aí a gente pode pedir, tá? Existem os danos emergentes, imediatos, que são os remédios, fisioterapia, tudo que se comprova por notas fiscais. E os lucros cessantes. O que mais que tem aqui nessa questão do Mauro? Veja bem, ele deixou um filho, deixou a família, né? Deixou um filho menor impúbere, teve todo o transtorno. Então, você pode pedir também os danos morais, certo? Que foram ocasionados pelo trágico acidente. Um outro caso que eu coloquei hoje lá, queridos, envolve o senhor Eliseu. Olha só, o senhor Eliseu realizou um contrato de financiamento com o Banco Itaú, sobre o número tal. Entramos na esfera, então, de uma responsabilização contratual. Por motivos alheios à sua vontade e por ser autônomo, pela condição econômica que se encontra o país, o autor necessitou refinanciar o seu contrato. Então, ele fez uma nova negociação com o banco, no dia 28/4/2019, via contato telefônico. Isso é muito comum, principalmente nos dias de hoje, né, da pandemia. Tem muita gente refinanciando as dívidas com o banco. E ele foi lá, refinanciou R$ 23.000. Nessa renegociação, para saldar sua dívida, ficou um valor equivalente a 9 mil. Certo? Então, para saldar a dívida, ele fez uma negociação com o banco, parcelando de que modo? R$ 4.000 no dia 5/5/2019 e o restante em 2 parcelas de 2.500. A última venceu em 8/7/2019. Condição que o autor cumpriu honrosamente. Vejam como é que surge a responsabilização civil contratual. Conforme combinado, acordado com o banco, uma dívida que era de 23 mil, ele saldou por 9,
a qual ele parcelou a última parcela 8/7/2019. Mesmo assim, até a presente data, o nome do autor continua negativado no SPC, lá constando que ele deve a somatória de 23 mil. O que nós vimos na aula passada sobre isso? Negativação indevida gera danos morais. Acho que eu mandei umas jurisprudências para vocês também sobre isso. Tá? Então, a negativação indevida, segundo o STJ, gera responsabilização por dano moral. O senhor Eliseu foi lá, renegociou sua dívida e pagou direitinho. Por que o nome dele, até hoje, já estamos em agosto de 2020, ainda está no SPC? Né? Ele vai fazer uma compra e tal e não consegue. Então, nós vimos na aula passada que a negativação indevida gera dano moral. Agora, o devedor que é contumaz, que já tem lá 2 inscrições por outras dívidas, 3, isso não gera. Quando que gera dano efetivo? Quando aquela pessoa foi lá, pagou sua dívida, só tinha aquela negativação e era para o banco ter retirado. Tem um prazo de 5 dias, tá, queridos? Todos nós que honramos uma dívida, tem 5 dias para a pessoa, para a empresa, tirar o nome do SPC. E muitas vezes eles não tiram. E aí isso gera danos morais. Tá? Então, são exemplos de atividades que eu tenho colocado lá, que a gente vai discutir sempre aqui em aula, para vocês não ficarem em déficit com isso, para no dia da nossa formativa, caso eu os questione, vocês vão saber, professora, cabe o dano disso, daquilo outro, e o dano moral, certo? Na esfera dos danos, existem os danos materiais, emergentes, que são os diretos, aquilo que a pessoa gastou, e os danos que ela sofreu, deixou de lucrar, que são danos indiretos, certo? Chamados lucros cessantes. E nós comentamos também na aula passada do dano em ricochete. O que é o dano em ricochete? Ou dano indireto? É aquele dano que, muito embora não tenha afetado aquela pessoa, tá? Que é o caso desse do Mauro. Por exemplo, quem sofreu o dano, na verdade, já faleceu, né? O Mauro faleceu. Mas e a sua família? A sua família tem direito ao dano em ricochete, que é o dano chamado responsabilização indireta. Muito embora não tenha sido o ato ilícito cometido com a família, atingiu indiretamente os familiares desta. Tá? Então, por exemplo, fatos que ocorrem no Rio de Janeiro, né? Aquela questão das balas perdidas e tal. Muitos familiares vêm pedir o dano moral em ricochete, tá? Porque, de repente, aquele jovem, aquele adolescente que sofreu uma bala perdida, né? Fazia parte da família, morreu em tenra idade, e esse dano, essa dor, acomete um familiar. É possível pedir o dano em ricochete? Os alunos sempre têm dúvida, professora Renata, mas até que grau eu posso pedir o dano indireto ou em ricochete? Tá? A jurisprudência do STJ tem sido no sentido de que o dano em ricochete cabe quanto maior for o vínculo daquela pessoa, tá, que sofreu o dano efetivo, o dano direto, com aquele familiar, tá, queridos? Geralmente, aquela pessoa ali que residia junto. A jurisprudência tem sido nesse sentido, não pode ser um parente distante,
tá? Então, geralmente, assim, vamos pensar que o avô mora com a vítima, ah, são parentes em linha reta até o terceiro, quarto grau, tá? Que morem ali na residência. Então, os irmãos, o pai e a mãe, tá? Avós, parentes mais diretos. Agora, não um tio, alguém distante. Tem que ser aqueles, eles têm que provar que tinham uma relação afetiva próxima da vítima, ok? Dando continuidade à nossa aula, queridos, então, 3 elementos para a responsabilidade: ato comissivo ou omissivo, nexo causal e dano efetivo, prejuízo. O nosso código também prevê a responsabilização quando houver abuso de direito. Então, fora o ato ilícito, quando ocorrer também o abuso. Onde está previsto esse abuso? No artigo 187 do Código. Vou ler para vocês. Ó. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé, ou pelos bons costumes. Toda conduta, queridos, abusiva, tá? Quando há má-fé, geralmente nos contratos, né? A pessoa abusa, por exemplo, cobrando uma multa muito abusiva. Aqui tem a ver com contratos, tá? Todo tipo de contrato. Pensem nas mais diversas nuances contratuais que vocês imaginarem, nas relações de consumo, nas relações trabalhistas, quando que abuso, por exemplo, quando que há esse abuso de direito dentro da esfera trabalhista, revista de empregado, né? Parte-se lá, vai fazer uma revista íntima no empregado, revistar seus pertences, de modo assim, né, que não seja a revista permitida de pertences, mas de forma geral, através de câmeras, né? Pode-se instalar câmeras nos estabelecimentos, isso é lícito, mas quando há um abuso de direito, por exemplo, assédio moral, aquele chefe que marca a pessoa e começa a cobrar e cobrar excessivamente, nós temos um assédio moral. Falei para vocês do teletrabalho. Agora, no teletrabalho, tem acontecido muito isso. O que acontece? O empregador acha que porque a pessoa está conectada ali na empresa, com seu notebook ou outro equipamento tecnológico, aquele celular onde se baixa dados, pacote, né? Eles chamam de pacote de dados, as pessoas. Então, acha que pode ficar cobrando essa pessoa aí meia-noite, mandando e-mail, e manda 10 horas, e cobra e tal. Entra na esfera do abuso de direito. Por quê? Porque as pessoas têm direito, a todos, tá? Trabalhador, autônomo, não, a desconexão do trabalho. Então, ela tem direito de ver um horário específico. Para vocês terem uma ideia, na Europa é proibido qualquer empregador incomodar depois das 18 horas, na Europa, na Inglaterra, por causa desse direito à desconexão. No Brasil, há um certo abuso disso, tá? Então, tem pessoas que estão adquirindo doenças psíquicas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, por estar muito conectada, por um excesso de conexão, certo? Então, queridos, isso é abuso de direito, toda a esfera de contrato que a gente imaginar. Consumo, contratos civis, vejam que o artigo faz alusão quando excede o seu fim econômico ou social. Né? Nós temos tido, por exemplo, muitos atrasos
em locação, nós temos tido atraso na entrega de mercadorias, mas a outra parte tem que compreender o período da pandemia. Não pode cobrar excessivamente multa. Tem muitos locadores de imóveis, né, que estão tirando a multa, estão diminuindo os aluguéis, né? Eu mesma, a casa em que eu moro, eu estou pagando R$ 300 a menos, até outubro, período de pandemia, fiz uma negociação. Então, tudo está na esfera das negociações. Vocês tiveram uma negociação com a faculdade, estamos vivendo em tempos, né, do novo normal, em que, enquanto não passar essa epidemia, a gente também não melhora os reflexos econômicos como eram antes, certo? Entendido? Então, ato ilícito, nós temos ali na esfera do 186 e temos o abuso de direito no 187. Queridos, mas as situações, caminhando então adiante, haverão situações onde se descaracterizem esse nexo de causalidade, esses elementos da culpa. São as chamadas excludentes de responsabilidade, que a gente vai estudar hoje. Como eu estava dando exemplo para vocês, acho que a aula passada, né? Falei para vocês. Quando que se exclui o dano? Quando que se exclui? Quando se rompe com o nexo causal. Então, vamos pensar que alguém causou dano em legítima defesa, própria ou de outra. Vamos pensar que alguém causou dano em estado de necessidade, né? Tentando salvar a vida de alguém. Ou estrito cumprimento do dever legal. O policial, né, agiu dentro do estrito cumprimento do seu dever, certo? Lógico, sem cometer excessos. O problema no Brasil, vocês sabem, né, não só no Brasil, a gente vem acompanhando aí os Estados Unidos, vocês viram os excessos, né, que a gente vê de policiais lá, né, um absurdo em relação a isso. Há muito excesso, abuso. Então, toda vez que houver excesso, não dá para justificar no estrito cumprimento do dever legal. Então, as excludentes, elas são causas que ou excluem a reparação, o dever de indenização, de responsabilização, ou elas atenuam a responsabilidade, como, por exemplo, na culpa concorrente. Vamos pensar que a vítima também deu causa à ocorrência do dano. Então, uma indenização que o juiz fixaria em 100 mil, ele vai reduzir para 50, porque ele vai sopesar ali que houve culpa de ambos. Lembrando, tá, amados? O grau de culpa no Código Civil, na nossa responsabilização civil, apenas interfere no arbitramento da indenização. Ele não é aferido para fins de responsabilização, tá? Ele é medida equitativa do juiz, medida de justiça, medida de aferição no caso concreto. Então, se a culpa foi levíssima, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização. Falei para vocês desse dispositivo que está lá. Deixa eu abrir de novo para vocês. Nós falamos de bastante coisa na aula passada, tá? Por isso que eu estou recordando. Importante. Vejam lá, ó. A indenização 944 caput, 944 do Código.
A indenização, então, no Brasil, mede-se pela extensão do dano, não é pela culpa, é a extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente, como um critério de justiça. Essa palavra equitativo quer dizer que ele vai aplicar a justiça ao caso concreto, reduzindo a indenização. Então, se ele nota que houve uma culpa levíssima, ele pode reduzir a indenização. Mas, no Brasil, a indenização mede-se pelo dano. Quanto maior o dano, maior a responsabilização, né? A fixação da indenização. Então, nós vamos começar a falar hoje das excludentes de responsabilidade. Eu coloquei lá para vocês o material, um material extenso. Não se preocupem que se não der tempo para a gente terminar na aula de hoje, a gente termina na próxima. Eu gosto de ver com bastante vagar, porque nós temos aí muitas dúvidas. Então, vamos lá, excludentes. A primeira excludente, que pode ser alegada numa defesa, tá? Numa contestação, é a seguinte: estado de necessidade. As excludentes, tá, queridos? Só lembrando, deixa eu colocar aqui para vocês, né? Quem quiser acompanhar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela. Excludentes. Então, vejam, elas rompem com o nexo de causalidade, não gerando direito a uma indenização, ou, no caso da culpa concorrente, essa indenização é reduzida. Então, é muito importante, no âmbito civil, tá, queridos, em toda a esfera da responsabilização, essas excludentes por parte do causador de dano. Né? De repente, é um acidente de trânsito, como eu falei para vocês. Vamos observar. Então, houve um dano? Houve, mas causado pela vítima. De repente, ela que ultrapassou o semáforo, entrou na rotatória de modo equivocado. Então, a gente aplica muito nas regras de trânsito. Se vocês advogarem nessa área, né, tem que saber muito o código de trânsito. Quem que estava certo, quem que estava errado. Estava na via correta? Estava com o farol ligado? Estava em alta velocidade ou não? Houve um dano, mas espera lá. Quem é que tem a culpa? Então, tem que ser aferido isso, porque pode afastar a indenização. As causas, então, veja o estado de necessidade, a primeira delas. Olha o que diz o artigo 188 do Código. Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, e aí, parágrafo único. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, quando que é praticado esse estado de necessidade? Para remover um perigo iminente. Vamos pensar, né, que vocês estão socorrendo uma pessoa que passa mal nas ruas de Apucarana e vocês colocam no carro e vão levar para o hospital em alta velocidade. E acabam atropelando um ciclista, mas vocês agiram em estado de necessidade. O estado de necessidade, queridos, tem muitas dúvidas dos alunos, e eu lembro que a turma passada, tá, que são o meu 8º agora, né, eles tinham essa dúvida, mas professora,
Mesmo assim, não tem que reparar o dano? O estado de necessidade é uma das poucas excludentes que a gente tem que tomar cuidado, que ele não exclui a indenização, tá? Então, os demais excluem, mas o estado de necessidade não. O que o estado de necessidade dá direito? Ao que nós chamamos de ação regressiva contra o real causador, certo? Então, vamos supor, vocês desviaram de um ciclista e acabaram colidindo no muro. Dá para depois vocês ingressarem com uma indenização em face desse ciclista, mas tem que reparar o dano causado no muro. Foi em estado de necessidade, tudo bem, certo? Mas tem que reparar. Por quê? Porque, vejam lá o que diz, deixa eu achar aqui o artigo. Acho que é o 929. Aqui, ó. Artigo 929 do Código, tá? Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2 do artigo 188, estado de necessidade, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á o direito à indenização quanto ao prejuízo que sofreram. O que é isso aqui, professora? Isso aqui nada mais chama-se do que direito de regresso. Eu tenho que indenizar? Se eu causei um dano para salvar alguém, tenho que indenizar, mas eu posso cobrar daquele que foi o real culpado. Então, o agente que estiver agindo em estado de necessidade só poderá atuar nos limites das suas necessidades, não podendo exceder também do seu ato de estar em estado de necessidade, pois pode responder pelo excesso. Né? Então, assim, se ele cometeu excessos nesse estado de necessidade, ele também responde pelos excessos. O Código deixa bem claro isso no 929 e no 188.2. Então, eu coloquei para vocês lá no material um exemplo. Se o motorista atira o seu veículo contra um muro, derrubando para não atropelar uma criança que inesperadamente surgiu-lhe à frente, o seu ato, embora lícito e mesmo nobilíssimo, não o exonera de pagar a reparação do muro. Cuidado, tá, queridos? Muito cuidado com isso. Regra geral, esse é um tipo de excludente que rompe com o nexo causal, porém permanece o direito da vítima à indenização. Tá? Porque por força do 929, ó, com efeito, o 929 do Código estatui que se a pessoa lesada ou o dono da coisa, o dono do muro, não forem culpados do perigo, terão direito de ser indenizados. No entanto, o evento ocorreu por culpa invigilando do pai da criança, que é o responsável direto pela conduta, que não segurou na mão da criança, e você acabou tendo que desviar e atingiu o muro. Desse modo, embora a pessoa que causou o dano tenha de pagar o conserto do muro, o motorista terá ação regressiva contra o pai do menor para se ressarcir das despesas efetuadas. Entenderam? Alguém ficou com dúvida aqui? Então, todas as vezes que houver esse estado de necessidade, que é o estado de perigo, se causou um dano, tem que indenizar. Mas você pode
reaver do real culpado. Eu coloquei um outro exemplo aqui para vocês, do STJ. A empresa cujo preposto, buscando evitar o atropelamento, procede a uma manobra evasiva que culmina no abalroamento de outro veículo, causando danos, responde civilmente por sua reparação, ainda que não se afigure na espécie de ilicitude o ato. Foi praticado em estado de necessidade. Direito de regresso assegurado contra o terceiro culpado pelo sinistro. Então, quando nós falamos de estado de necessidade, por força do 929, tem que indenizar, tá? Cabendo o direito de regresso contra o real causador do dano. Segunda modalidade de excludente, legítima defesa. Ela também, já li para vocês, está lá no 188, inciso 1. Não constitui ato ilícito o praticado em legítima defesa. Então, vejo, a legítima defesa pode ser de acordo com a situação atual ou iminente de injusta agressão. Então, é aquela situação atual ou que está para acontecer. Quando eu falo iminente, é que ela está para acontecer, repelindo injusta agressão, em que o agente se encontra, que pode ser dirigida tanto para si como para um terceiro, que não é capaz ou obrigado de suportar. E em razão disso, o agente irá agir de forma a repulsar os atos. Aqui, queridos, lembrem do Código Penal, né? No Código Penal, a gente tem essa modalidade, salvo engano, no artigo 24. Eu não coloquei aqui para vocês o Código Penal, mas tem a definição certinha lá de legítima defesa, que ela tem como pressuposto repelir a agressão em si ou em terceiro. E aqui também não pode haver excesso. Então, no Brasil, tem-se muita indenização, tá, queridos, contra o Estado por essa legítima defesa que os policiais alegam, né? Muitas vezes eles alegam legítima defesa porque diz que os bandidos, a pessoa estava armada, mas quando você vai ver, era um adolescente que nem estava armado. Aí há o que nós chamamos de excesso. E nesse caso, que haja excesso, responde-se civilmente, tanto pelo ato cometido quanto pelos excessos. Então, e nessa possibilidade, tá, da legítima defesa, cuidado com isso. No estado de perigo, nós vimos que o agente tem que indenizar. Na legítima defesa, se ele conseguir comprovar, não há nenhuma disposição no código, como no 929, no sentido de que se tenha que indenizar. Aqui se rompe com o nexo de causalidade mesmo, não se indeniza. Então, muitos policiais, em suas defesas, né, penais, civis, geralmente civil, nós vamos estudar que o Estado responde pelo ato dos seus agentes. Então, a vítima ela vai procurar o seu escritório, você já sabe que a responsabilização é em face do Estado do Paraná. Se o Estado do Paraná daí for condenado, ele pode entrar com ação de regresso em face do causador do dano, que é o policial, por exemplo, tá? Policial, o médico, sei lá, vamos pensar, um técnico de enfermagem que não administrou a medicação. Então, tem tudo isso. Se essa pessoa, tá, comprovar a legítima defesa, ela fica isenta do dever de indenizar. Então, professora, quando permanece o dever de indenizar? Quando é estado de necessidade.
Na legítima defesa, não. Tá? Além de romper com o nexo causal, rompe-se com o dever de indenizar. Lembrando, o Estado tem responsabilidade objetiva, artigo 37 da CF. Então, o Estado vai ter que indenizar independentemente de culpa ou dolo, tá? Porém, quando se fala daí do Estado voltar-se contra o seu agente, aí nós vamos verificar se esse agente vai dizer que houve uma legítima defesa. O Estado, professora, mas o próprio Estado não pode alegar em contestação que houve uma legítima defesa? Pode, pode também alegar que o seu agente agiu em legítima defesa, para repelir injusta agressão. Vamos pensar que eles vão, por exemplo, né, até um assalto num banco, e os sujeitos estão fazendo reféns, estão fortemente armados, aí acaba acontecendo um tiroteio. Hipótese típica de legítima defesa. Certo, queridos? Então, o juiz vai averiguar, no caso concreto, se vai haver essa hipótese de excludente de responsabilização, tanto no âmbito penal quanto no civil. Certo? Entenderam? Terceira excludente, exercício regular de direito. Também lá no 188, inciso 1º, vejam, vamos a ele. Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Qual que é a diferença? Legítima defesa e exercício regular de direito. O exercício regular de direito é aquele exercido por algum agente público, né, que tem, eu tenho um exemplo clássico aqui da doutrina para vocês. Imagine-se uma situação na qual o agente A, andando tranquilamente pela rua, avista o agente B, que se encontra com a intenção de pular da ponte. A de imediato segura e impossibilita que o mesmo pule. Por quê? Porque se ele se omitir, é crime de omissão de socorro. A de imediato segura e impossibilita que ele pule. Este fato claramente constitui um exercício regular do direito. Então, olha a previsão no Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de haver-lhe reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a não fazer o que ela manda, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Não se compreendem na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica, sem o consentimento do paciente, se justificada por iminente perigo de vida. A coação exercida, inciso 2, para impedir o suicídio. Perceber? Exercício regular de um direito. Então, cuidado para não confundir com o estrito cumprimento do dever legal. Os policiais encontram-se nesse estrito cumprimento de dever legal. Quando a gente fala de pessoas comuns, nós estamos falando de exercício regular de um direito, tá? Eu vou dar um exemplo clássico para vocês, que vocês devem ouvir muito na mídia. A questão de transfusão de sangue para testemunha de Jeová. Né? Então, vamos pensar lá, uma criança e o pai não consentiu a transfusão. Já temos decisões no sentido de que
O médico não vai responder civilmente porque ele agiu para salvar uma vida. Estrito cumprimento do dever legal, né? Ele faz o juramento de Hipócrates e ele tem que empreender todos os conhecimentos dele para salvar aquela vida. Então, ele não pode ser responsabilizado. Qualquer tipo de coação para impedir que alguém tire a vida, também não há responsabilização. Então, nesse caso, queridos, não há indenização, tá? Não há indenização. Tudo e qualquer procedimento médico que seja para salvar a vida, pois no nosso ordenamento, vocês sabem, diferente dos Estados Unidos, em alguns estados norte-americanos, nós temos a possibilidade de eutanásia. No Brasil, não. Tá? No Brasil, qualquer sopro de vida tem que ser preservada. Vocês têm acompanhado a pandemia. Tem gente que tem ficado 30 dias na UTI, 40, né? Consegue sair, outros vêm a falecer. Mas enquanto não estiver ali parado os órgãos vitais, tem que ser ocupado as UTIs. E o médico não pode ser responsabilizado, certo? Porque no Brasil não é permitida a eutanásia. Então, esse é o estrito exercício, não, estrito não, desculpe, o exercício regular de direito. Já o estrito cumprimento do dever legal é quando a pessoa tem, por lei, tá? Quando, o caso típico do policial, né, em função da profissão que ele exerce, ele ele age no estrito cumprimento. Então, os policiais, eles têm o direito, né, de agir armados. O estrito cumprimento parte do pressuposto de que o mesmo tenha ocorrido dano que não poderá gerar a pretensão indenizatória. Essa é uma excludente muito utilizada também pelos estados, tá? Quando há excesso de policiais, né? Eles tentam alegar isso, que agiu-se no estrito cumprimento do dever legal, ou agiu-se em legítima defesa. Não possui uma previsão no código do que seja isso, por isso que a gente precisa usar o Código de Processo Penal. Exemplo que eu coloquei para vocês, o policial que se utiliza de arma de choque, teaser, para realizar a prisão de um indivíduo que oferece resistência. Agiu em estrito cumprimento do dever legal. Né? O 292 do CPP, que é o Código de Processo, diz assim: se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante, ou a determinada pela autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar os meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. O que acontece aqui, queridos? Tanto na legítima defesa, quanto no estrito cumprimento do dever legal. Essa história dos policiais, né? A gente tem acompanhado na mídia que depois daquele fato ocorrido nos Estados Unidos, teve um fato aqui no Brasil. Vocês viram em São Paulo que um policial pisou na garganta de uma senhora? Aquilo não vem a ser nunca um estrito cumprimento de dever legal, tá? Muito menos legítima defesa. Aquilo lá gera uma indenização violenta em face do Estado. Aquilo lá é abuso de autoridade, né? Nós vimos, né, pelas filmagens, não sei se vocês acompanharam na mídia, depois do que ocorreu com George Floyd, aquele fato em São Paulo foi horrível,
né? A gente viu que não tinha porquê, a senhora simplesmente estava lá com o seu bar aberto e eles foram fechar por causa da pandemia. Ela só saiu assim para fora, o sujeito o policial, né? A deitou e colocou o pé na sua garganta e tinha uma barra de ferro próxima também. Não sei se vocês assistiram, mas eu achei assim um absurdo. Então, no Brasil, assim como em outros países, não estou generalizando só no Brasil, porque os Estados Unidos são o maior exemplo de como há abusos nessa história de estrito cumprimento do dever legal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Como advogados, se vocês forem atuar pelo MP, como juízes, tem muito abuso aqui, muito abuso mesmo, em cima de adolescentes, em cima de pessoas inocentes, né? Que às vezes são cidadãos. Vocês sabem que a gente, tudo isso tem um ranço do racismo estrutural, né? Muitas vezes são pessoas negras, outras vezes, professora, nem sempre, mas são a maioria pobre, que está lá morando na favela, e só pelo fato de morar na favela, sei lá, tá com um grupo de outros adolescentes, já se parte do pressuposto que é traficante, que é bandido, né? Então a gente tem, infelizmente, esse é um problema de racismo estrutural, um problema social muito grave, muito complicado, tá? Então, vamos para o quarto. Quarta excludente de responsabilização civil. Fato exclusivo da vítima, ou também chamada culpa exclusiva da vítima. Aqui, queridos, acontece demais também, né? Muitas vezes, o agente causador do dano é a própria vítima, né? Então, exemplos, tá? Equipamento eletrônico. Muitas vezes eu atendo cliente, doutor, eu comprei esse celular semana passada e já está com defeito. Aí você vai ver a pessoa não soube manusear direito, acabou estragando de tanto apertar a tecla. Isso é muito comum, tá? Notebooks, de repente um vírus atingiu. Então, tem que verificar se não houve culpa exclusiva da vítima, se não houve um mau manuseio da coisa, tá? Exemplos, né? Por exemplo, produto, né? Às vezes a pessoa vai reclamar por danos, mas deixou fora da geladeira, um medicamento deixou no sol. Então, acontece muito isso. Quando um dano ocorre por culpa exclusiva da vítima, se torna causa de exclusão. Nesse caso aqui, não há indenização, tá, queridos? A gente tem muitas dessas alegações, como eu atuo bastante na área trabalhista, né? As empresas vêm dizendo, sabe? O sujeito, ele que causou o acidente, operacionou mal a máquina, que acabou decepando a sua mão, foi culpa exclusiva dele. Eu tive um caso de uma pessoa, né, um sujeito que ele perdeu até parte foi até o cotovelo numa máquina. E a empresa veio com a maior cara de pau, dizendo que foi culpa dele, culpa exclusiva dele. Quando, na verdade, era uma empresa que estava em plena safra de soja, as máquinas a mil, né? E até, estava falando para vocês, responsabilização objetiva, atividade de risco, super de risco. E eles tiveram a cara de pau de alegar que o meu cliente, ele que foi ele que não soube operar e foi culpa exclusiva dele.
É claro que nesse caso não deu culpa exclusiva da vítima, tá? Mas se uma pessoa, ó, com a intenção de suicidar, se atira debaixo de um veículo de um terceiro em movimento, neste caso, o dono do veículo não possui responsabilidade neste atropelamento, pois o seu veículo foi um simples instrumento, afastando assim o nexo causal em relação ao motorista. Essa questão dessa excludente, queridos, acidentes, por exemplo, em rodovias, né, essas pessoas assim que têm esquizofrenia, ou é morador de rua, né, às vezes bebe demais e acabam indo para a rodovia. Então, já tive uma colega, professora, em outra universidade, que ela acabou atropelando uma pessoa assim, um morador, e ela estava indo para Arapongas e acabou atropelando e matando. Mas ela foi totalmente isenta de responsabilidade, tanto no âmbito penal quanto no civil, porque houve culpa exclusiva da vítima. Então, a gente tem que ver realmente o caso concreto e, é lógico, todas essas excludentes têm que ser trazidas em defesa, certo? Tem que ser trazidas na contestação. Caso a culpa não seja exclusiva da vítima, mas ela tenha concorrido com a culpa, ela tem uma parcela de responsabilidade, diz o artigo 945, se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Então, vamos pensar ali que o motorista, tá, de ônibus, ele tem responsabilidade, ele não pode deixar todas as luzes que acenderem no veículo, tá faltando o óleo do fluido do freio. Ele tem responsabilidade ali por cuidar, né, desse veículo. A gente viu, senão ele comete uma conduta omissiva. Então, a empresa vai ter responsabilidade, mas se houver uma responsabilização, né, às vezes a vítima, como a gente vê casos, né, vai atravessar e o ônibus estava no sinal verde. A gente, né, já viu casos assim, crianças acabam soltando da mão da mãe, e então pode haver aí culpa exclusiva da vítima. Dúvidas? Querem perguntar algo? Vocês têm visto que tem bastante conteúdo, né, que a gente está dando aí para as nossas aulas, para a nossa formativa, que vai ser logo mais adiante. Para a gente finalizar aqui, eu vou falar de mais uma excludente, que é o fato de terceiro. O terceiro é qualquer pessoa que não seja vítima ou o agente que causou o dano e não possua nenhuma ligação com o agente e a vítima. Esse terceiro, no caso, que é o responsável pelo evento danoso, afastando assim a relação de causalidade sobre a conduta do agente e a vítima. Como exemplo prático e real, a esposa de um ciclista ingressou com uma ação de indenização contra uma empresa de transporte público, na qual um de seus ônibus atropelou e matou o ciclista, com a alegação de que o motorista invadiu a contramão, vitimando assim o ciclista. Porém, a empresa conseguiu demonstrar que o ciclista sofreu a queda em razão de um buraco que havia na pista, sendo responsável o buraco pela queda do ciclista na frente do ônibus. O buraco em questão foi deixado aberto
pela empresa que presta serviços para a prefeitura. Sendo assim, a responsabilidade foi atribuída a essa empresa, com fundamento no fato de terceiro. Então, vocês viram, queridos, que o fato de terceiro também é bem alegado nas ações de responsabilização civil, tá? Porque muitas vezes, em acidente de trânsito, né, é culpa, de repente, de um outro terceiro que acaba aparecendo ali, seja o ciclista, o motociclista, e acaba ocasionando o dano. Nesse caso, o que acontece? Na contestação, por isso que é muito importante aí o advogado, é muito importante o juiz. Na contestação, né, vai se procurar um advogado para dizer, doutor, eu não tive culpa, apareceu esse terceiro, e aí vai se procurar comprovar que ele foi o real causador do dano, que o fato, na verdade, é de um terceiro. Como vocês viram aí, ó, a via pública muitas vezes está esburacada, né? E você vai desviar e acaba causando um acidente. Aí o que acontece? Você vai ser acionado por essa vítima. E nesse caso concreto que eu coloquei aí, o causador do dano responsabilizou a empresa prestadora de serviço da prefeitura. Dá até para colocar a responsabilização civil do município, né? Porque o município que é o responsável pelo asfalto, o bom asfalto na cidade. E muitas vezes esses acidentes acontecem por má sinalização, por buracos, acontece muitas vezes, professor, e uma enchente. Aí já entra no caso do fortuito, ou força maior. Então, a gente tem essas situações também, né? Uma grave, que nem vocês viram o que aconteceu em Santa Catarina recentemente, né? Que foi uma judiação. Naquele caso lá, a gente teve um fortuito, né? Força maior, não dá para imputar responsabilidade ao município YZ, Florianópolis, tal, não dá. Houve um ciclone e aí foi o caso de fortuito. Eu me lembro de ter comentado com vocês na aula passada que essa questão de fortuito também tem que ser analisado cada caso concreto, né? A cidade de Maringá, um exemplo, é super arborizada, árvore para tudo que é lado. Então, assim, é da estrutura da cidade, é do plano diretor da cidade. É uma cidade, vocês sabem, que foi planejada. Foi planejada daquela forma. Então, uma árvore cai num veículo no centro. É lógico que a responsabilização objetiva do município, tá? Porque eles têm que ficar em cima daquelas árvores, têm que cuidar, zelar para que não pode alegar aí um fortuito, o fato da natureza. Agora, vamos pensar que ocorre um vendaval, que, né, a gente tem geralmente essas chuvas de verão, que vem com ventos com força total, e aí acontece né, uma situação excepcional, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. São Paulo, né? Vocês sabem, São Paulo tem um problema seríssimo com alagamentos, transbordar lá o Tietê, é um problema que acontece muitas vezes. E da responsabilização do município, se comprovar que não foi desentupido aqueles bueiros, o problema já era recorrente, claro que dá responsabilização. Agora, se houve uma chuva e foi em função daquela chuva, né, se o Estado conseguir comprovar esse excludente de fortuito ou força maior, ele se isenta de responsabilização. Certo, amados? Dúvidas?
Posso fazer a chamada? Professora, só Pois uma não? questão. Quando a senhora falou do lucro cessante lá, no caso do pedreiro lá que morreu com o ar-condicionado, Uhum. esse lucro cessante, como ele faleceu, não tem um período, por exemplo, que ele ficou inválido para ser calculado, né? Por exemplo, quando a pessoa não consegue trabalhar, o lucro cessante é calculado, creio eu, que naquele período onde ele não pôde desenvolver a atividade dele, né? No Isso, caso do, exatamente. no caso do Ou, pedreiro ah, que faleceu, com base em que é calculado o lucro cessante? com base no que ele ganhava, no que ele representava para a família. Então, Mas em se qual ele período? era o esteio de família, André, a indenização é em cima disso, certo? Por exemplo, eu vou te dar um caso. Não sei se vocês lembram de um acidente que teve aqui em Londrina, que uma moça, acho que dormiu ao volante, acabou atropelando dois motociclistas. Ela simplesmente passou batido. E para vocês terem uma ideia, ela é funcionária aqui de um laboratório bem famoso na cidade, uma funcionária, já tem quase 30 anos de serviço, é técnica de enfermagem. E ela já houve a responsabilização civil, tá? E ela vai ter que pagar o pensionamento para cada família, que eles deixaram dois filhos pequenos. Cada motociclista deles eram novos, 30 e poucos anos, e deixaram dois filhos pequenos. E eles eram motoboys, né, entregadores. Então, o juiz fixou a indenização em cima daquilo que eles representavam. As esposas não trabalham e ela vai ter que pagar a indenização, o pensionamento para esses filhos. É lógico que nem sei se ela vai ter condições, né? Porque assim, ela deve ganhar o quê? Seus R$ 3.000 nesse lugar que ela trabalha. Mas, enfim, vai ter o pensionamento, tem os danos morais que eles ganharam, a família ganhou também, né? Tem criminalmente um acidente aqui que está para ir a júri ou não, foi decidido ainda. Vocês sabem que há aí uma questão toda, né? Se o acidente de trânsito é crime doloso ou é culposo. No caso, estão tentando, o Ministério Público está tentando colocar que é doloso, sabe? Que ela, não sei se vão conseguir, tem aquele precedente daquele deputado, né? Vocês sabem que aquele deputado lá, esqueci até o nome, vocês sabem de quem eu estou falando, que foi o único caso no Paraná que deu dolo, foi a júri popular, a mãe dele até acho que deputada agora, né? Isso, mãe da vítima. E aquele Carly, né? Deputado Carly, ó. Enfim, então é isso, sabe, André? Geralmente, nas indenizações, um grande problema que a gente tem, queridos, é esse, de quanto o juiz vai arbitrar nos lucros cessantes. Por quê? Muitas vezes, por exemplo, na área trabalhista, que eu atuo muito, muitas vezes não deu a incapacidade total. Houve, por exemplo, uma perda parcial. Às vezes a pessoa, vamos supor, por esforço repetitivo, perdeu o movimento na mão direita, mas na esquerda não. Então ela fica incapacitada parcialmente para o trabalho. Aí o juiz vai ter que fixar o dano conforme o perito apurar. Naquele percentual ali, dos lucros cessantes, naquela incapacidade parcial, ou seja, foi quanto? Foi 40%? Aí ele ganhava 2.000, então a empresa vai ter que pagar 40%, entendeu? De perda laborativa. Perceberam? Então é assim que se fixa o lucro cessante. Quando a morte, geralmente é 100% do que a pessoa representava, o quanto ela ganhava na família. Agora, se ela era, vamos supor, não era o esteio,
ela só complementava a renda, né? Então, aí alguns juízes fixam em menos. Tudo vai depender muito do caso concreto, tá? Esse lucro Professora, cessante. Pois não. mas nesse caso onde ocorreu a morte e o juiz colocou a pensão, né, para que fosse paga a pensão, qual seria o período disso? Seria, por exemplo, até a Ótima maioridade das pergunta. crianças? Ótima pergunta, André. Olha só, queridos, existe toda uma divergência jurisprudencial em relação a isso. Tinham jurisprudências antigas do STJ que limitavam o pensionamento até, por exemplo, uma idade específica, vamos supor, até a velhice, 65 anos. Mas hoje, qual o posicionamento majoritário do STJ e do STF, tá? Os lucros cessantes são devidos de forma vitalícia, ou seja, até a expectativa de vida considerada pelo IBGE, tá? Qual é a expectativa de vida do brasileiro? Digamos assim, 77 anos. Então, vai ser nessa expectativa de vida. Com relação a menores, tá? Então, assim, vamos pensar que fixou-se os lucros cessantes daquele pai, né, para aquele filho, para o filho pequeno. Então, vai ser, André, até o momento que seriam devidos, aquele pai teria alimentos sobre esse filho, tá? Geralmente, hoje, a jurisprudência tem se encaminhado a mais ou menos 25 anos, 24, 25 anos, certo? Enquanto ele necessitar desses alimentos. Na verdade, a jurisprudência hoje em relação a alimentos, que isso na verdade nada mais é do que o pensionamento nesse caso, né, teria esses lucros cessantes têm natureza de alimentos àquela pessoa que o morto devia. Então, tem jovens assim que vão precisar disso até terminar a pós-graduação. Tem jurisprudência, por exemplo, hoje vocês sabem disso, são prova disso, que os jovens estão entrando bem mais tarde no mercado de trabalho, né, com 27 anos. Então, tem pensionamentos que são fixados até a data que se comprove que aquela vítima vai ter capacidade de sustento próprio, tá? Que é, em média, aí, 27, 25 anos. Certo? Mas, por exemplo, para a esposa é vitalício se ela é dona de casa. Aquele pensionamento ali vai ser para a vida toda. Ou pro cara, né, o sujeito para a vítima que ficou totalmente incapacitado em função daquele acidente, não vai mais ter condições de laborar. É vitalício. Essa idade, né, vocês sabem que aumentou a idade, nossa, acho que é 74 anos, se não me engano. Até vou ver isso para vocês, mas pelo IBGE a expectativa do brasileiro subiu, né? Salvo engano, o último IBGE nosso, a expectativa de vida foi para 74 anos. Então, é essa expectativa de acordo com o último IBGE. Geralmente, os juízes colocam assim nas decisões. Certo? Entendeu, André? Entendi, professora. Tá joia, queridos? Vou fazer chamada, então. Vamos lá. Quem tiver com probleminha no áudio, aquele esquema, tá? E eu tenho feito o seguinte, eu termino a aula, já estou passando lá. Certo? Hoje é dia 10, né? Não, 11. Christopher?
Elidiane. Presente. Ah, o Christopher tá aí. Tá joia, Christopher, já vi. A Elidiane também tá, já vi. Mariana. Não, né? Felipe. Também não. Amanda Lima. Presente. Celiane. Presente. Matheus Henrique. Presente. Luana. Amanda Maggi. Juliano. Jonathan. Alexandre. Presente. Alexandre presente. Bruno. Bruno estava aí também. Presente. Tá joia. Maria Fernanda. Felipe dos Santos. Não, também. Marcos Gabriel. Maria Eduarda. Presente. Jéssica. Moacir. Presente. Ah, Jéssica tá aí, tá. Moacir está? Não. Victor? Também não. Mônica? Mônica tá, né? Mônica presente. Tá, joia. Gabriele? Lucas Gabriel? Luana? Bruna? Vinícius? Wellington? Eu. Vinícius presente. Vinícius tá aí, tá. Vinícius e o Wellington Wellington. presente. Wellington Presente. também, tá. Isabela Borges. Presente. Também. Caroline também tá, né? Carol também. Presente, professor. André Gustavo está. Matheus Boveto. Raquel. Presente. Lucas. Qual Lucas, professora? Lucas Esperandio. Não sou não. Lucas Chamorro. Eu, presente. Tá. Ai, bobo. Lucas Esperandio, não, né? Eduardo. O Eduardo não está hoje. Lucas Oliveira. Também não. Robson. Presente. Maria Luísa. Guilherme. Não está também. Luiz Gustavo. Presente. André Guilherme. Não. Tá joia, amados. Encerramos então. Pode chamar eu. Quem? Rafael? Isso. Acho que eu tô com a minha lista velha, Rafael. Fica tranquilo. Então, eu coloco aqui. Tá? Então tá, obrigado. Queridos, então nos vemos de novo na quinta. Se eu não colocar mais material lá, é porque a gente está em continuação, tá? Fiquem tranquilos, porque esse tema das excludentes é importantíssimo. Eu quero exauri-lo bem certinho. A gente vai trazer algumas jurisprudências sobre excludentes para discutir. Fiquem de olho lá nas postagens, tá? Beijo grande, até quinta. Tchau, tchau.